Ele está aqui. Erga suas mãos para Ele. Muita gente viajando. Estamos em Natal, Ano Novo. Boas festas para todo mundo. Mas eu tenho algo para compartilhar com você essa noite. Fique atento. Existem 4 tipos da manifestação do dom de línguas. Por isso a Bíblia chama em 1 Coríntios 12 de variedades de línguas. O primeiro tipo da manifestação do dom de línguas são línguas com interpretação para a edificação da igreja. Alguém já viu isso acontecer no culto? O segundo tipo de línguas são as línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Romanos 8:26. É uma unção de intercessão, quando você é tomado por Deus por uma situação, alguém vai morrer, vai ter um acidente, uma situação, e aí Deus te dá um encargo de oração, e você não consegue fazer outra coisa a não ser caçar um canto para orar em língua e gemer, e muitas vezes você sabe pelo qual está orando, e muitas vezes você nem sabe por aquilo que você está orando. Língua para intercessão, amém? O terceiro tipo da oração em línguas que existe são as línguas como sinal para os incrédulos. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Só que naquele dia haviam pessoas em Jerusalém de várias nações que falavam outros idiomas. Eles correram para o cenáculo e eles ficaram impressionados, porque estava todo mundo bêbado do Espírito Santo falando em línguas. Só que cada um entendia o que eles diziam na sua própria língua. Quase 3.000 se converteram. Foi um sinal para os incrédulos. O quarto tipo da oração em línguas que existe é línguas para edificação pessoal. Repete bem forte comigo: línguas para interpretação, línguas para intercessão, línguas para ganhar almas e línguas para minha edificação pessoal. Esse quarto tipo da oração em línguas está em Isaías capítulo 28, versículo 10, 11 e 12, quando diz: por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Está em Marcos 16, quando Jesus disse: estes sinais acompanharão a todos que creem. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Nem todos vão orar em línguas com interpretação, nem todos vão orar em línguas para intercessão, mas todos devem orar em línguas para sua edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz: porque quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala com Deus. Então não é para interpretação, não fala com homens, fala com Deus. 1 Coríntios 14, 2. E em espírito fala mistérios, ou seja, verdades do reino que eu não alcanço com a mente, eu alcanço com o espírito. 1 Coríntios 14, versículo 14, Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então você percebe que o apóstolo Paulo tinha uma ênfase na prática da oração em línguas. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele é tão enfático que ele chega a dizer para os irmãos: dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Aquela era uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Mas Paulo diz assim: olha, não tem ninguém aí que fale em línguas mais do que eu. E aí você entende porque Paulo escreveu praticamente 2/3 do Novo Testamento. Talvez só Paulo e João que tiveram tanta revelação na palavra, porque o dom de línguas ativa a mente de Cristo em você. Quando você abre a sua boca, você vai falando em línguas, a revelação começa a subir e você descobre
outra Bíblia dentro da Bíblia. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga bem forte comigo: uma coisa é a palavra escrita. Mais forte, igreja. Outra coisa é a palavra revelada. Eu declaro você cheio da palavra revelada. E a oração no Espírito para edificação pessoal é aquela oração que te dá a palavra revelada. Aí você pensa assim: pastor, mas eu aprendi que para a gente falar em línguas, a gente é no momento especial do culto, senão eu estou na carne. Eu aprendi que eu tinha que estar tremendo, eu aprendi que é na vigília, uma vez por ano, é aquele momento que o fogo cai no culto ali, eu fico tomado, eu começo a tremer, aí eu falo em línguas ali, pronto, acabou, eu falei em línguas. Isso não pode ser verdade, irmão, dessa forma, não que seja errado isso. Eu sou do fogo, quem é do fogo aqui, dá glória a Deus. Mas Paulo diz assim em Efésios 6, verso 18: orando em todo tempo no Espírito. Ele fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem... Como é que eu posso orar sem cessar se não for em línguas? Então, línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas para sinal para os incrédulos, é uma unção que eu não controlo. Mas línguas para edificação, Deus me deu controle. Eu oro a hora que eu quiser, eu oro quanto eu quiser, e eu oro aonde eu estiver. Porque é um dom pessoal da edificação, é um dom que vai fundamentar os alicerces do prédio de Deus no meu espírito. É um dom que vai criar fundamentos espirituais, estruturar o meu espírito, para que o meu espírito opere através da minha alma, com poder nessa terra, e eu cumpra a vontade de Deus na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Judas diz assim, no capítulo 1, amados, Judas é o penúltimo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 3. Eu estou citando os textos porque eu preciso ganhar tempo para chegar onde eu quero chegar. Mas fique ligado, você pode anotar os textos. Judas capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meu querido, Deus te deu uma fé, e Deus te deu a responsabilidade de batalhar pela sua fé. A fé é um dom, mas construí-la é responsabilidade do seu sacerdócio. Levanta a sua mão e diga isso comigo: fé é um dom que Deus me deu no meu novo nascimento. Mais forte, igreja: mas edificar minha fé é minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Judas 3: exorto-vos a batalhardes diligentemente. Ou seja, eu vou empregar tempo na oração em línguas, porque no versículo 20, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então eu quero chamar você hoje, olha para mim, para desmistificar o dom de línguas. Não para naturalizá-lo, porque ele não é natural, ele é sobrenatural. Mas você também não é natural, você é sobrenatural. Jesus diz: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E assim como eu tenho uma linguagem na minha carne, eu tenho uma linguagem no meu espírito. Assim como eu tenho uma língua da terra, eu tenho uma língua do céu. Agora, por que as pessoas não conseguem entrar nessa prática? Por que as pessoas não conseguem entrar num espírito de entrega no seu sacerdócio e todo dia ficar aí 1, 2 horas falando em línguas?
Você pode orar em línguas 1 hora antes de sair de casa. Você pode orar em línguas 1 hora antes de dormir. Você pode orar em línguas dirigindo seu carro, tomando banho. Não é emocional, é espiritual. É uma prática que flui. Línguas para edificação pessoal, amém? Você pode falar em qualquer lugar. E quando você começa a falar em línguas, você entra numa jornada espiritual. No momento que você decidiu, eu vou passar um tempo todo dia orando em línguas, foi o momento em que você começou uma jornada espiritual. Foi o momento em que você entrou na escola do Espírito Santo. Foi o momento em que você ativou o sobrenatural de Deus na sua vida. Pastor, mas por que muitas pessoas ouvem essa palavra e não praticam? Em primeiro lugar, porque elas não entendem. Elas ouvem Dave Robertson, ouvem Kenneth Hagin, ouvem os irmãos do Verbo da Vida, ouvem pastor Heber Rodrigues, ouvem pastor Geraldo, pastor Suzano. Eles ouvem, mas eles não conseguem entender. Parece que tem um véu teológico, religioso, um bloqueio, de que de alguma maneira eles não entendem aquilo. Eu declaro essa barreira teológica quebrada aqui em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Segundo lugar, porque as pessoas não praticam, é porque elas têm medo de descer do barco e andar sobre as águas. Elas têm medo do sobrenatural. Elas se sentem estranhas sendo espirituais, sendo que deveria ser o contrário. Você deveria se sentir normal sendo sobrenatural, porque você não é da terra, você é do céu. Então muitos não falam em línguas porque não entendem, não têm um fundamento teológico. Outros não falam em línguas porque eles têm tanta vida natural neles, eles estão tão contaminados pela religiosidade, por conceitos humanos, pela energia da carne, que para eles é muito difícil abrir a boca e começar, né? Ai, que coisa esquisita. Aí o Espírito Santo continua. E ele se sente estranho. Eu declaro isso quebrado nesse lugar, irmãos. Aqui não tem um povo que se sente estranho no espírito. Aqui tem um povo que se sente estranho na carne. Dá uma glória a Deus bem forte. Diga para o irmão que está ao seu lado: não se sinta estranho nas coisas do espírito. Põe a mão no ombro do seu irmão, sacode ele e fala: ei, guerreiro, as coisas do espírito são para você. Aleluia! Aleluia! Então, em primeiro lugar, é porque eles não entendem. E tem uma barreira teológica. Por exemplo, uma pessoa que cresceu numa igreja tradicional, falando contra a oração em línguas, contra. Ele tem um bloqueio. Esse bloqueio está quebrado aqui em nome de Jesus. Eu cresci numa igreja, desculpa, eu não estou falando mal, só para dizer. Eu cresci numa igreja batista tradicional, CBB, da Convenção Batista Brasileira. Rodrigo cresceu na presbiteriana tradicionalíssima. Mas o fogo que me pegou, pegou ele. E nós estamos no hora após hora agora, em nome de Jesus, na escola do Espírito Santo. Segundo, as pessoas não oram porque elas não conseguem liberar o sobrenatural do coração. Elas preferem tomar atitudes naturais, elas preferem se resolverem. Elas não entenderam ainda que o melhor socorro vem do céu. Elas não entenderam ainda que os caminhos do Espírito são os caminhos vitoriosos. Elas não entenderam ainda que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala forte para o irmão que está ao seu lado: se você orar muito em línguas, olha nos olhos dele, se você orar muito em línguas, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para você, meu amigo. Terceiro motivo por que as pessoas não oram em línguas: por causa da sua reputação. Porque ele vai começar a conviver com pessoas que não viram o que ele viu, não entenderam o que ele entendeu, não estão naquela dimensão, e essas pessoas vão pegar eles assim de vez em quando, assim ó. Estou falando sério. E eles têm vergonha. O que eu vou falar que eu estou fazendo? Vão achar que eu fiquei louco. Reputação, meu irmão, joga a sua reputação fora. Mais importante é você ter uma fé que funciona do que uma vida natural que te amarra. Mais importante é você edificar uma fé que recebe a palavra de Deus do que continuar numa vida carnal, que deixa você cada vez mais vazio, insatisfeito dentro do cristianismo. Você não está aqui para estar cada vez mais insatisfeito. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quarto motivo por que as pessoas não oram em línguas é porque eles começam a orar em línguas e vão orando, orando, orando. Ouve uma palavra como essa e diz: é hoje. Como é que é esse negócio então? Vou fazer. E eles começam. Oram tomando banho, oram dirigindo o carro. Eles começam a orar. E muitas coisas boas começam a acontecer na vida de quem ora em línguas. Eu é que sei. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos. Eu poderia passar aqui talvez horas contando testemunhos para vocês. Muitas coisas boas, porque orar em línguas edifica a minha fé, e a minha fé recebe a palavra de Deus, e eu passo a ter uma fé que opera. Levanta a sua mão e diga: receba essa palavra. Mas uma outra coisa que acontece quando você ora muito em línguas é que as coisas que não são de Deus, que foram plantadas na sua alma, são trazidas à tona, são manifestas, para que você permita que o Espírito Santo arranque. Como Jesus disse: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. E esse é um processo doloroso. Orar em línguas vai te levar a andar curado. Orar em línguas vai te levar a crer na sua prosperidade. Orar em línguas vai te dar fé para vencer problemas. Mas orar em línguas também vai te levar por um caminho de arrependimento, de mudança. Mudança de caráter. Se você é mentiroso, daqui a pouco você mente e você se sente constrangido com aquela mentira. Fala: por que eu fui mentir? Se você não paga suas dívidas, a próxima dívida que você não paga, você fica incomodado, aquilo te incomoda. Aquilo que não te incomodava antes começa a te incomodar. E não apenas coisas erradas que você faz, atitudes escondidas do coração se manifestam. Orgulho, vaidade. Eu estava falando aqui com o pastor Suzano: e aí, como é que você está e tal? E ele falou assim: firme nas promessas. Aqui comigo, eu fui abraçar ele aqui. Aí eu falei assim: fique firme nas promessas. Agora, no que ele não falou, é vaidade. O que Deus te disse é glória para Ele. O que Deus não te disse é vaidade da sua alma. E pior, o que não faz parte do projeto de Deus para a sua vida não é fonte de paz para você, é fonte de ansiedade. O que não faz parte do projeto de Deus para a sua vida não é fonte de sossego, é fonte de inquietação. E na medida que você continua orando em línguas, muitos param nesse momento, porque eles se assustam. Eles pensam assim: eu não, eu comecei a falar em línguas, eu piorei, eu vou parar. Muita gente para de orar em línguas nesse processo de mortificação. Levanta a sua mão e fala bem alto: a oração em línguas me leva a um processo de mortificação. E esse processo, ele é muito real, ele é muito verdadeiro. O Espírito Santo, ele vai
te abençoar, te curar, te treinar, te ensinar fé, mas o pacote é completo. Se você trai a sua esposa, você vai parar de trair. Se você é viciado em televisão, você vai se afastar da televisão. Se você entra na internet, viaja na pornografia e continuar orando em línguas, você não será mais um pornográfico. Essas coisas vão sair da sua vida. Onde você é fraco, você vai ficar forte. Eu quero ver um glória a Deus mais forte. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem saída para você. Porque as mudanças não são por esforço. A palavra de Deus diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quantas vezes, amados, eu estou com as minhas fraquezas manifestas e eu simplesmente permaneço me edificando hora após hora. E eu permaneço. A fraqueza está aqui me dominando e eu permaneço. Eu vou me edificando. Daqui a pouco eu ultrapasso. Eu rompo aquilo. E aquilo não me governa mais. A chave para a vida cristã é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te deu a linguagem sobrenatural. Agora, primeiro motivo, teológico. Segundo motivo, naturalidade. Terceiro motivo, processo da mortificação. Quando você vai orando em línguas e Deus começa a procurar arrancar aqueles galhos mortos, aqueles galhos secos da sua vida. Note, você já está orando em línguas há algum tempo. Você já entrou num projeto espiritual. Amém? Você já está experimentando a visão. Pastor, mas isso é para quem ora 10 horas ou 15 minutos? Querido, tire esse conceito da sua cabeça. Entregue-se a Deus o quão graça você tem para se entregar. Porque seja fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Você começa orando 15 minutos, daqui a pouco você está orando meia hora, daqui a pouco você vai orar 1 hora, daqui a pouco você passou o dia, você orou 3, 4 horas. Diga: eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você: vai orar, meu irmão, vai orar. Dá uma sacudida nele e fala assim: ora que funciona, meu irmão. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, fala: sabe qual é o seu problema, irmão? Fala para ele. É que você que está orando. Deixa o Espírito Santo orar por você. Aleluia! Eu tenho a terceira pessoa da Trindade morando em mim, falando com a primeira e a segunda pessoa da Trindade a meu respeito. Um produz a oração, os outros 2 recebem a oração e respondem a oração. Aleluia! Não tem como eu perder, não tem como eu ser derrotado. Agora, querido, preste atenção. Quando você começar a enfrentar esses... Como é que eu vou falar aqui? Quando você começar a se ver e perceber esses galhos podres, obrigado, irmão. Quando você começar a perceber esses galhos podres que precisam ser arrancados, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Porque o Senhor vai mexer com coisas profundas, raízes de incredulidade, motivações erradas, conceitos, doutrinas que você crê que são mentira. Ensinaram para você, mas não são verdade. Você crê nessas doutrinas e o Espírito Santo começa a arrancar doutrinas falsas. Então esse é o momento em que você precisa tomar uma decisão. Porque muitos tomam a decisão de recuar por vários motivos. Não querem mudar,
se assustam com o que vem. Nossa, eu não sabia que eu era tão ruim assim. Quando você chegar nesse lugar, você tem que tomar uma decisão. Qual, pastor? Continuar orando. Simplesmente. Você começou a construir no Espírito. Dirigindo o carro, lavando vasilha, falando em línguas, fazendo de uma vida espiritual o seu estilo de vida. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. E de repente você começa a chocar com coisas que precisam morrer. No início, você sentirá medo, dúvida, você vai se assustar, você vai querer parar de orar. Muitas coisas podem acontecer, mas confie em mim, olha para mim. Quando, um tempo depois que você continua orando, quando aquilo morre, no lugar entra a paz do Senhor. No lugar daquela planta, daquela praga que foi arrancada, no lugar do cipreste crescerá a murta. No lugar da praga entra uma paz. E você percebe que na verdade, aquela vaidade, aquele orgulho, aquela amargura, não te fazia o bem. Aquela avareza, aquela doutrina falsa. Você começa, quando morre e a paz reina, você descobre: puxa, entrei num lugar melhor. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Vença as barreiras da sua mente. Vença a sua naturalidade. E vença todo o processo de mortificação. Vença, não recue, continue orando, continue orando. Faz assim com a mão, diga forte: hora após hora, hora após hora. Mais forte: hora após hora, hora após hora. Aí você me pergunta assim: pastor, mas na prática, como é que funciona isso? É como pintar um quadro. O Espírito Santo, ele trata você como um artista. Não há regras. Um artista, quando ele põe a tela aqui, e ele tem dentro de si o modelo do que será a arte final, ele simplesmente pega o pincel e a tinta e começa a pintar. Ele pode começar a pintar daqui, ele pode começar a pintar dali, ele pode começar a pintar do meio. Eu não sei se tem algum artista aqui, mas num certo sentido, um bom artista, um profissional, ele tem domínio sobre a sua arte. O que você tem que entender é que Deus está pintando uma tela no seu coração. Deus está pintando uma tela. Então, de vez em quando Ele vai tratar numa área. Daqui a pouco Ele vai tratar outra área. Enquanto você vai se edificando. Enquanto você persevera no hora após hora. Deus nem sempre Ele vai tratar o que você quer. Oh Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso. Aí Ele te diz assim: só que você não é Deus, eu sou Deus. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: Deus não vai andar na sua carnalidade, mas você pode andar no Espírito. Põe a mão no ombro do seu irmão, fala um pouco mais forte, fala assim: Deus não vai mudar para andar com você, mas com certeza você pode mudar
para andar com Deus. Então eu quero te estimular a você e Deus entrarem numa jornada espiritual, viverem um romance, experimentarem uma aventura, assistir o Senhor te levar em lugares no Espírito que você nunca imaginou entrar, entender coisas na palavra que nenhum pregador, nenhum mestre nunca te ensinou, e o Espírito Santo vai te ensinar. Você vai descobrir coisas na Bíblia que você nunca leu em livro nenhum, nunca ouviu pregador nenhum, e Deus vai te revelar. Eu quero te estimular, meu irmão, a continuar, porque enquanto você ora em línguas, você opera o seu futuro no presente. Ouça isso. Orar em línguas é operar o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida tem a ver com o presente e com o futuro, sim ou não? Porque já passou, onde eu errei, Ele me perdoou. Onde eu acertei, a glória dEle, aleluia. Agora, o meu futuro, eu decido semear no Espírito, orando em outras línguas. Essa não é uma visão para multidões. Essa é uma visão. Lembra quando Jesus ressuscitou e os discípulos tinham tentado pescar a noite toda e não pegaram nada? E aí Jesus pergunta assim: o que vocês pegaram? Eles falaram, eles não sabiam que era Jesus, que estava lá na praia. Aí eles disseram: nada, não pegamos nada. Aí Jesus falou assim: joga a rede do lado direito. E eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes. E aí um deles disse: é o Senhor. Pedro saiu correndo e eles encontraram com o Senhor. E quando eles chegaram na praia, tinha uma fogueira. Essa visão é isso que eu estou falando. Tinha uma fogueira, pão e peixes na brasa e uma pequena reunião de comunhão, onde coisas profundas foram liberadas. Essa não é uma visão para quem quer rasura, essa é uma visão para quem quer profundidade. Meu irmão, se você está contente de fazer castelinho na praia, Deus te abençoe. Mas se você quer entrar nas profundezas do Espírito, esse é o tempo. Eu quero ficar fazendo castelinho na praia. O Senhor vai te amar do mesmo jeito, vai cuidar de você do mesmo jeito. Jesus ama brincar com as criancinhas dele. Jesus ama as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele não vai entrar em crise com você, se você ficar na praia brincando de castelinho. Ele vai para lá brincar com você 10, 20, 30 anos. Quando você for para a glória, você vai ser uma criança lá na eternidade. Mas alguns olham para o oceano e pensam assim: um abismo chama um outro abismo. Eu não vou ficar mais brincando na praia, eu vou mergulhar no oceano do Espírito. Esses vão amadurecer, esses vão crescer, e lá na eternidade eles não serão crianças, eles serão maduros, porque o que você será lá, você conquista aqui. Lá você não será nem um centímetro mais nem menos do que você alcançar aqui. O tempo foi te dado para que o seu espírito se desenvolva e você conquiste o seu lugar na eternidade. O
tempo é uma sala de espera para a fé. Repita isso. Mais forte. Levanta a sua mão e diga assim: o tempo que eu tenho nessa terra é uma sala de espera, onde Deus me deu a fé, e eu decido o quanto dessa fé eu vou edificar. Aleluia! Sua mão não está na vida de nenhum pastor. Sua vida não está na mão de nenhum homem. Seu ministério não se levanta nem cai na vida de nenhuma denominação. Você é sacerdote da sua própria confissão. Paulo disse em Romanos: cada um dará conta de si a Deus. E ele disse para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. E qual o único dom que eu posso reavivar porque eu quero? Vocês recebem essa palavra? Não seja bloqueado pela teologia. Não seja preso por uma vida natural. E nem recue quando os momentos de mudança chegarem. Avance no Espírito. Nossa, pastor, mas vem um desânimo, eu estou me sentindo seco, parece que eu estou no deserto, faz tempo que não vem um oásis, podia vir pelo menos uma Coca-Cola gelada. Irmão, tem épocas que Deus não permite nem uma coquinha gelada, porque tem lições que você só vai aprender nesse lugar que você está no Espírito. Tem lições que você aprende no monte, tem lições que você aprende no vale. Deus não está treinando escravos, Deus está treinando filhos. Aguenta o tranco e vence.